Fala galera, Gigi na área, tudo bem com vocês? Vamos começar aí? Bora para mais uma aula de filosofia? Vamos junto! E aí pessoal, vamos embora pro vídeo? Se você não acompanhou os dois primeiros, dá uma olhadinha ali que você vai ter a parte 1 e a parte 2 sobre individualismo. Tá? Na parte 1 a gente entendeu de que maneira o Guilherme Lipovetsky entende o individualismo moderno. Na segunda a gente viu como que o Zygmunt Bauman entende. Agora esses dois próximos pensadores vão propor para nós uma saída para esse individualismo, né? Uma forma da gente se desvincular do individualismo, entender de que maneira a gente pode criar meios para que a gente viva mais no coletivo. Vou apresentar para vocês agora, deixa eu colocar aqui, compartilhar share, individualismo está aqui, beleza? Apresento a vocês o pensamento, deixa eu abrir aqui, o pensamento de Jürgen Habermas, tá? O Habermas, um alemão do final da década de 20, ele vai entender que uma das formas da gente sair desse individualismo, uma das formas da sociedade atingir uma maior coletividade é por meio de um pacto, por meio de um acordo. Esse pacto ele nasce de um elemento que ele chama de verdade dialógica. Entendam, pessoal, pro Habermas, verdade não é um elemento construído de forma racional. Se você voltar na aula 1, quando eu trabalhei a questão do ser idiota na perspectiva grega, você vai conseguir dialogar aquela ideia com esse pensamento do Habermas. Ele aqui está dizendo o seguinte, olha, nós nunca podemos trabalhar com a ideia de que a verdade ela já está definida. Não. Na verdade, para o Habermas, verdade é algo que ele vai sendo construído através do diálogo entre os elementos que compõem uma comunidade. Vejam, se eu analiso essa frase do Habermas, eu vou entender que não há coletividade sem diálogo. Olha que legal. Ou eu posso também fazer o caminho inverso. Eu posso entender, partindo do princípio de Habermas, que o individualismo ele começa justamente quando acaba esses espaços de diálogo entre os indivíduos. O que ele está falando aqui? Aqui ele está dizendo o seguinte, o caminho que os indivíduos devem traçar para que se construa um espaço coletivo é o caminho do diálogo. Para se chegar nesse conceito aqui, ó, numa verdade consensual. A verdade consensual nada mais é do que um espaço democrático, olha que legal, um espaço democrático onde os indivíduos vão construir meios para que o coletivo possa surgir. Nessa hora, é necessário que exista entre nós um ambiente onde se possa haver o confronto de ideias e um ambiente onde possibilite para nós maneiras diferentes de enxergar a realidade e como se comportar em relação a essa realidade. Amores, presta atenção no que eu estou dizendo. O que o Habermas está dizendo é necessário que os indivíduos, lembra que eu fiz questão de, no primeiro vídeo, separar para você o que é indivíduo e o que é individualismo. É necessário que os indivíduos, eles construam um espaço onde a verdade possa ser alcançada entre eles. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso me desprender da minha verdade, que muitas vezes não é absoluta. Eu preciso construir um ambiente, na visão do Habermas, eu preciso construir um meio onde todos os indivíduos que compõem uma sociedade, uma comunidade, sejam capazes de dialogar. E aí vai nascer uma teoria que ele vai chamar de pacto social. O pacto social, na visão do Habermas, desculpa, gente, é uma forma da gente reconstruir esses espaços de entendimento. Gente, eu amo essa expressão do Habermas, reconstruir. Se ele usa a ideia de reconstruir, significa que já houve esse espaço. Em algum momento, esse espaço ele foi destruído e cabe aos indivíduos reconstruí-lo por meio de um acordo entre eles, por meio de um pacto entre eles.
Eu acho isso genial da parte do Habermas, porque aqui ele achou o caminho das pedras para a gente sair do individualismo. Por quê, amores? Em que momento que esse espaço ele foi destruído? Eu acho que você já entendeu. Esse espaço ele foi destruído no momento em que nós passamos a olhar para a nossa realidade e passamos a negar a generalidade. Então, o ponto em que esses espaços democráticos se perdeu foi exatamente no momento em que os indivíduos se perderam. Ora, é só partir desse ponto e reconstruir. Vamos para exemplos práticos? A gente precisa construir espaços democráticos, a gente precisa fazer um pacto social numa sociedade onde pessoas de ideologias diferentes elas não conseguem dialogar. A gente precisa construir, né, um pacto entre os indivíduos onde pessoas que torcem para times diferentes possam sentar numa mesma arquibancada. Gente, quando eu olho, por exemplo, eu amo futebol, tô até com a camisa da seleção aqui, ó, uma camisa retrô da seleção. Quando eu vejo, por exemplo, em grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, quando vai ter um clássico entre dois grandes times e a polícia determina que o jogo tem que ser de torcida única, eu penso, em algum momento a humanidade se perdeu. A humanidade se perdeu porque ela destruiu esse espaço democrático. Porque no jogo entre Corinthians e Palmeiras, o corintiano considera que o palmeirense deve ser destruído e o palmeirense considera que o corintiano deve ser destruído. Isso é o maior sinal de um individualismo contemporâneo. Ok. De que maneira Habermas intervém nessa condição? De que maneira ele entende que é possível resolver esse problema? Fazendo com que os indivíduos se organizem, construam juntos essa ideia a partir de uma verdade dialógica, atinjam uma verdade consensual e, por meio desse pacto social, a gente comece a enxergar a realidade de forma diferente e se comportar de forma diferente. Quando a gente vê noticiários onde pessoas matam por religião, quando a gente vê noticiário onde pessoas matam por dinheiro, esse espaço se perdeu. Então é necessário reconstruir esse espaço. Habermas propõe que a forma de reconstruir esse espaço é por meio de uma verdade dialógica. Tudo bem? Daqui a pouco a gente tem o último vídeo, que é quando Emily Durkheim vai propor uma outra intervenção em meio à sociedade individualista. Beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Ô, Giovanni, como está o seu endereço no